Muito boa noite a todos. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. O meu nome é Luciano Firmino. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito de um assunto muito interessante que se chama a origem do presbiterianismo, tá? Esse vídeo tem como um objetivo ser histórico, tá? Estamos consultando a obra A Bíblia é Nossa Testemunha, certo? E nós vamos verificar aqui o que o autor ele traz de útil e importante para a gente poder aí, compreender esse assunto, pois muitos não desconhecem, né, esse assunto. Nós estamos aqui para informar vocês, trazer boas informações que tragam sabedoria, tá? O autor é Adão Carlos Nascimento e faz parte da série Crescimento, né? Um livro muito interessante. Eu tenho aqui em PDF. Se Deus permitir, vou tentar adquirir ele físico, tá? Eu consegui achar pelo... Eu acho que ainda esse mês eu vou conseguir adquirir ele. Mas é isso. Vamos da editora Cultura Cristã. E o tema é a origem do presbiterianismo. Temos aqui um texto bíblico que eu queria citar aqui para vocês, que se conta em Atos. Diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorozes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Temos aqui o primeiro parágrafo muito importante, tá? Para entender o todo. Diz assim: a Igreja de Cristo, veja que estamos nos referindo à Igreja de Cristo, é invisível, não pode ser discernida pelos olhos físicos, porque é essencialmente espiritual. O seu rol de membros é o livro da vida, Lucas 10, 20, Apocalipse capítulo 20, verso 15, capítulo 21, verso 27. Mas a Igreja de Cristo tem também um lado visível, físico, que são as comunidades de crentes, as igrejas locais organizadas e compostas pelos servos de Jesus Cristo. Juntamente com a humana se adapta a um corpo e se expressa por meio do corpo, assim a igreja invisível, que consiste não de almas, mas de seres humanos que têm alma e corpo, assume necessariamente de forma visível uma organização externa por meio do qual se expressa. A igreja visível foi fundada pelos apóstolos e se ramificou em vários grupos. Um desses grupos é denominado protestantismo reformado ou presbiteriano, tá? Todavia, ressalto aqui a vocês que, de fato, independentemente do que ocorreu com a reforma protestante, de forma positiva, né, obviamente, mesmo que não houvesse a reforma protestante, a Igreja de Cristo sempre esteve presente na Terra, tá? E ela, por si só, sem Cristo, ela se perde. Então, ela carece do estudo das Escrituras, carece de Cristo. E o protestantismo, né, ele abraçou as verdades das Escrituras e, nesse exato momento, a Igreja de Cristo começou a florescer na Terra. Ganhou por nomes e denominações diferenciadas, e isso não é crime nem pecado, porque o mais importante é a doutrina, né? É o conhecimento das Escrituras, certo? Porque muitos podem imaginar que o presbiterianismo é mais uma religião no mundo. Não, o presbiterianismo não é uma religião, tá? Ainda que a sociologia, a antropologia, né, entenda dessa forma, mas esse grupo de pessoas que não aceitam o erro foram chamados, e ainda são chamados hoje, de protestantes, tá? Por indivíduos que
são contra as escrituras. A igreja primitiva. Historicamente, a igreja cristã nasceu no dia de Pentecostes. A princípio, ela era considerada apenas uma seita do judaísmo, né? Então, havia essa ideia, tá, no ambiente, dentro da comunidade judaica, de que o cristianismo era uma outra religião, era uma seita, né, por parte do judaísmo. Mas, na verdade, o judaísmo é que era seita, uma vez que nega Jesus Cristo. Temos aí Atos 24:14, capítulo 23, verso 22. Mas, com o passar do tempo, adquiriu identidade própria. Os cristãos foram violentamente perseguidos pelos judeus que ajudavam a igreja. Os crentes tornavam-se mais ousados e os falsos cristãos não suportavam a pressão e saíam. Assim a igreja ia ao mesmo tempo se fortalecendo e se purificando. Então houve, de fato, algo interessante nessa perseguição e nesse sofrimento que esses cristãos suportavam, que fazia com que os falsos cristãos não permanecessem na igreja de fato, né? Hoje em dia está ao contrário, né? Hoje em dia inverteu as coisas, infelizmente. No século IV, cessaram as perseguições. Já no ano 313, Constantino e Licínio, concorrentes ao trono imperial, se encontraram e assinaram um Edito de Milão, concedendo plena liberdade ao cristianismo. Já em 323, Constantino finalmente derrotou Licínio, tornando-se o único governante do mundo romano. Com seu tino político, sentiu a necessidade de unificar o império. Havia uma só lei, um só imperador e uma única cidadania para todos os homens livres. Era necessário que houvesse uma só religião. E o cristianismo passou a ter a proteção do império, porque, entre os fatores, né, de maneira simples, o cristianismo ele não é agente de perseguição. O cristianismo não é um agente torturador de outras religiões, como, por exemplo, o catolicismo, como, por exemplo, o espiritismo, a Testemunha de Jeová. Todas essas religiões, elas fazem preconceito, discriminação, assassinatos, mas o cristianismo, ele prega a verdade, ele prega a justiça, ele prega o perdão divino, ele prega principalmente o arrependimento, né, para os seres humanos, a regeneração. Isto é uma obra divina e não é humana. Então, o cristianismo, ele em certas perspectivas, começou a influenciar o Estado, começou a influenciar a cultura, a cidadania, as artes, a filosofia. Isso vai permitir que o Estado, o Império, colocasse esse cristianismo como algo que abençoasse a todos, né? E isso foi interessante e aconteceu. A partir daí, a igreja cristã passou a receber um grande número de adesões. Muitas pessoas, sem a verdadeira conversão, entraram para a igreja. Hoje em dia, isso acontece. Infelizmente, é o que se tem mais nas igrejas, né? Pessoas que não têm a verdadeira conversão e, em muitos casos, assumir liderança e propagam heresias, enquanto outras pessoas que são, de fato, convertidas acabam sendo desprezados, né? A atuação das pessoas e a influência do mundo pagão levaram a igreja a adotar doutrinas e práticas que chocam brutalmente com os ensinos bíblicos. Eis alguns exemplos. Vamos ver aqui. Já no ano de 375 foi instituído o culto aos santos. Então nós estamos falando aí de uma seita. Então esse culto aos santos ele só teve apoio uma vez que as pessoas deixaram de estudar a escritura, né? Já no ano 431 instituiu-se o culto a Maria, a adoração a Maria, apesar de que hoje em dia os católicos, né, acham que não é culto evocar, fazer rezas, né, e professar de que Maria fez algum milagre. Isso tudo é
além de ser idolatria, é uma idiotice, né? Maria nada pode fazer, assim como eu não posso fazer nada. Ela não é divina, assim como vocês não são divinos. Mas acaba cultuando demônios, espíritos e seres humanos, né? Então, a partir do Concílio de Éfeso, cidade em que pontificava a grande deusa Diana dos Efésios, divindade feminina pagã, em 503 surgiu a doutrina do purgatório. Veja só que, novamente, a ideia de que a escritura não é suficiente e é necessário fantasiar, ou, no máximo, apagar o inferno e criar um fogo artificial, no qual, por meio de uma moeda, de um pagamento, você é salvo dessa tortura fictícia, né? Já em 783 foi adotada a adoração de imagens e relíquias. Gente, ainda hoje continuam essas práticas, mesmo tendo acontecido a reforma protestante. Muitas pessoas se apegam à adoração à imagem e a relíquias, porque elas estão cegas. Elas servem ao Deus deste mundo, né? Ao diabo. Servem ao anticristo, que é o Papa. Já no ano 1090, inventou-se o rosário. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia. Veja que uma religião que diz falar de Deus vai proibir que você estude a Escritura, que você conheça a palavra de Deus, que você conheça, de fato, uma ação satânica. Então, há muitas outras inovações, né, ou heresias, que se tornaram longas se fôssemos mencionar todas elas. Bem, algumas pessoas afirmam que a igreja organizada pelos apóstolos é a Igreja Católica Romana. Existe no imaginário de algumas pessoas, até as pessoas que frequentam essa seita, entendem que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Isso é um grande equívoco, né? Uma das maiores mentiras da religião, ou da fé, ou de crenças, né? Isso não procede de forma nenhuma. Bem, quanto a isso, devemos esclarecer algo interessante. Primeiro, a Igreja dos Apóstolos não adotou nenhum nome específico. E, isto é, não adotou uma denominação ou um nome específico, né? É chamada, no Novo Testamento, simplesmente de eclésia, de igreja. Nada mais, nada menos, tá? Historicamente, era denominada de igreja primitiva, né? O termo mais técnico, por ter sido a primeira. E ainda continua na Terra, né? Esse é o que nós percebemos pela leitura mais simples das Escrituras, né? B. O sistema de governo e a organização da Igreja primitiva, sua liturgia, eram bem diferentes do que é praticado pela Igreja Católica Romana. Veja só. Letra A, você percebe que não existe identidade do que acontecia na Igreja primitiva com o que acontece na seita do catolicismo. E o ponto B já finaliza toda essa falsa doutrina de que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Isso é uma mentira desse tamanho. Por quê? Porque o que acontece em termos de doutrina que é apresentado no Novo Testamento, por exemplo, não tem respaldo e nem conjectura e nem tem evidência dentro da própria Igreja Católica Romana. Porque eles pregam um outro evangelho. C. A verdade é que a Igreja Católica Romana surgiu das transformações ocorridas na Igreja primitiva. Eu, particularmente, discordo. Particularmente, eu, Luciano Firmino do Vale, discordo do ponto C. Porque a Igreja Católica Romana, ela não vai surgir diretamente da Igreja primitiva e se desvia. Tá? Eu entendo que a Igreja Católica Romana entre outras, né, e tanto no passado quanto no futuro, seitas, como por exemplo, que existiu
no período de Cristo, gnóstica, o gnosticismo, por exemplo, né? Falsos evangelhos que surgiram durante a formação do cânon. Então, entenda que, com o passar do tempo, um grupo de pessoas se distanciaram da Igreja de Cristo, né? E criaram essa nomenclatura, e isso levou e era o próprio desvio da Igreja. Não concordo que nesse ponto C que a Igreja Católica Romana surgiu das transformações ocorridas na Igreja primitiva. Por quê? Se eu aceito isso, eu estou dizendo que nessa linha temporal a Igreja era de fato católica. E eu contradigo o ponto A e o ponto C e o ponto B. O que na verdade é que não é a Igreja Católica, é uma religião católica romana, tá? Não é nem não é nem uma Igreja Católica de Jerusalém, veja só, é romana, é gentílica, né? Então, obviamente, absorveu coisas da Igreja primitiva e a distorceu. E quando ela distorce, está dizendo, historicamente e em termos de doutrina, que ela nunca foi em decorrência da Igreja primitiva, tá bom? Transformações que, lamentavelmente, só afastar a Igreja do ensino de Jesus. A ponto C está equivocado aqui. Tá? O ponto C está equivocado, porque a Igreja Católica não surgiu das transformações ocorridas na Igreja primitiva. Tá? Para resumir melhor, é como se fossem os falsos profetas. Surgiram em Israel e surgiram na igreja. Mas eles não são a igreja, tá bom? As heresias mencionadas, aliadas à corrupção, à imoralidade do clero, levaram a igreja a perder suas principais características da igreja cristã. Mas ainda existiam pessoas sinceras, tementes a Deus, que clamavam por uma reforma. Com a ascensão dessa seita, a Igreja de Cristo foi morrendo no sentido de não ser levada para o Coliseu, mas morrendo sufocada porque as escrituras começaram a serem guardadas nesses ambientes do catolicismo e o povo, portanto, perdeu aquela necessidade de fazer cópias, né, de forma assim comum, e se tornou mais em termos de monastério. Então, a comunidade cristã primitiva ficou pequena, nasceram dentro dessa religião católica, e ao estudar as escrituras no monastério ou na universidade, perceberam que a Igreja de Cristo não era aquilo e que eles necessitavam voltar para as escrituras ou fazer parte ou formar um grupo de igreja que fosse a Igreja de Cristo. Reforma protestante. A partir do ano 1300, o mundo ocidental experimentou um sentimento crescente de nacionalismo. Os povos não queriam sujeitar-se a Roma, aspiravam ver surgir uma igreja nacional. Esse clima favoreceu o surgimento dos precursores da reforma. Eram homens cultos, de vida exemplar, que tinham prazer na leitura e na exposição da Bíblia Sagrada. São chamados precursores porque antecederam os reformadores, e principalmente porque não conseguiram superar o legalismo religioso, não descobriram a graça salvadora. Queriam fazer alguma coisa para alcançar a salvação, quando a Bíblia afirma: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, dom de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Os principais precursores da reforma foram John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra; John Hus, professor da Universidade de Praga, e foi queimado por causa de sua fé; Giordano Savonarola, que foi enforcado e queimado pelo Papa Alexandre VI em Florença, na Itália. Além dos movimentos liderados pelos precursores da reforma, ocorreram outras tentativas de reformar a igreja, mas sem êxito. No século XVI, a situação era bastante propícia a uma reforma da igreja.
A Europa estava no limiar de uma nova época política e social. Gutenberg revolucionava o processo de impressão do livro. Colombo descobriu a América e o descontentamento com a igreja persistia. Tudo isso preparava o terreno para a reforma. Lutero foi um homem que Deus se levantou para desencadear um movimento que resultou na reforma religiosa do século XVI. Então, toda vez que a filosofia, toda vez que a ciência se desenvolve de maneira natural e ela penetra a razão humana, isso beneficia o cristianismo, beneficia a proclamação do evangelho. E isso resultou justamente nisso, que a partir do momento que houve a criação da imprensa, houve o descobrimento de outros países, navegações, desenvolvimento de tecnologias, permitiu que a palavra de Deus pudesse realmente assim, brotar e eliminar, portanto, a falsa religião que era o catolicismo romano, e assim despertar os homens. A revelação do Antigo e do Novo Testamento levou muito tempo. Então, esses homens deveriam, no mínimo, ter mais tempo para compreender as Escrituras. É tanto que eles realmente descobriram muita coisa importante, mas eles também falharam em muitos aspectos. Tá? Bem, Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. Sua família era pobre e ele lutou com muita dificuldade para estudar. Preparava-se para ingressar no curso de Direito quando resolveu tornar-se monge. Entrou para o mosteiro agostiniano de Erfurt em 1505. Antes de completar 22 anos de idade, 2 anos depois foi ordenado sacerdote. No ano seguinte foi para... Eu avancei muito aqui. No ano seguinte foi para Wittenberg, preparar-se para ser professor na recém-criada universidade daquela cidade. Foi lá que Lutero dedicou-se ao estudo da Escritura e ao estudar a Epístola dos Romanos descobriu que o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Então, somente esse trecho acabou com o catolicismo romano. Somente esse trecho acabou com todas as doutrinas que o catolicismo romano estava pregando durante esse tempo todinho. Ele havia feito tudo que a igreja indicava para alcançar a paz com Deus. Ele só piorava. Ao descobrir a graça redentora, entregou-se a Jesus Cristo pela fé e encontrou a paz e a segurança da salvação. Então, por meio da leitura do Evangelho, por meio do descobrimento de textos como Efésios 1:17, por meio da graça misericordiosa de Deus, o homem entrega-se a Cristo e ele encontra salvação, paz e segurança. Portanto, nós temos aqui, de fato, o maior de todos os milagres, que é a salvação humana. Isso não depende de denominação e de outros homens, mas só depende do homem Jesus, que é 100% Deus e 100% homem. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg as suas 95 teses contra o catolicismo romano. Né? É um debate, mas que a princípio não visava uma ruptura extrema, mas que isso permitiu, sim, em próximos momentos, a ruptura total. Era a gênese da reforma. Então, Lutero tentou reformar a igreja, tá? E tentou, de alguma forma, ajudar aqueles falsos profetas, levando-os ao arrependimento, mas foi inútil. Os falsos evangélicos das nossas igrejas. Mas Roma quis obedecer a Cristo. Não quis expulsar os seus demônios, não quis deixar a sua falsa doutrina. Antes perseguiu violentamente todos os protestantes. Em 1522, Lutero foi excomungado. Nesse mesmo ano, teve de se esconder durante 10 meses no castelo de Hamburgo, perto de Elsinach, para não ser morto. Depois voltou para Wittenberg, onde comandou a expansão do movimento da reforma. Então, Lutero faleceu em Eisleben no dia 18 de fevereiro de 1546.
Tá? Essa é a visão bíblica, uma visão histórica, tá? Mas que para outras pessoas que não têm a alma, o espírito, a salvação por meio dos méritos de Cristo, da pessoa de Cristo exclusivamente, vai distorcer todas as informações, levando-as as pessoas a uma falsa religião, a um falso Deus, a uma falsa fé. Então, graças a Deus, pela reforma protestante. O próximo homem que nós vamos aqui mencionar aqui a vocês é o Rico Zwingli. Paralelamente à reforma de Lutero, surgiu na Suíça um reformador chamado Zwingli, o Rico Zwingli. Era mais um novo do que Lutero, apenas 50 dias, mas tinha formação e ideias diferentes do reformador em termos de teologia. Então, Zwingli nasceu na Suíça em 1º de janeiro de 1484. Seu pai era magistrado provincial, sua família tinha uma boa posição social e financeira, o que lhe permitiu estudar em importantes escolas naquela época. Estudou na Universidade de Viena, de Basileia e de Berna. Graduou-se em bacharel em artes em 1504 e mestre 2 anos depois. Já em 1506, Zwingli tornou-se padre, embora o seu interesse pela religião fosse mais intelectual do que espiritual. Em 1520, Zwingli passou por uma profunda experiência espiritual causada pela morte de um irmão querido. 2 anos depois, iniciou um trabalho de pregação do Evangelho baseando-se tão somente na Escritura Sagrada. O Papa Adriano VI proibiu de pregar. Poucos anos depois, o governo de Zurique, na Suíça, resolveu apoiar Zwingli e ordenou que continuasse pregando. Então a gente vê aqui, mais uma vez, que a Igreja Católica, na verdade, a religião ou a seita católica, o catolicismo, nunca quis que as pessoas conhecessem o Evangelho, conhecessem o Novo Testamento. A Igreja você conheça Jesus Cristo. Essa religião não quer que você conheça a verdade dos Evangelhos, a verdade que nós podemos encontrar estudando a Bíblia Sagrada de Deus. Então, são um grupo de pessoas que visam destruir, né, a verdade do Evangelho. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ser contaminado por essas doutrinas de homens ou de demônios. Em 1525, Zwingli casou-se com uma viúva chamada Anna Reinhard. Nesse mesmo ano, Zurique tornou-se oficialmente protestante. Outros estados suíços também aderiram ao protestantismo. É fato que nem todos os casos que vai surgir aí foram de boa sorte, mas houve a facilidade, houve a graça e houve também uma espécie de posteriormente corrupção, né? Então homens vão entrando no protestantismo para corromper, né? As divergências entre esses cantões e os que permanecem fiéis a Roma iam se aprofundando. Já em 1531, estourou a guerra entre os cantões católicos e os protestantes, liderado por Zurique. Zurique, homem de gênio forte, também foi no dia 11 de outubro de 1531. Então, nessa época, além dos debates teológicos, né, que surgia, havia realmente guerras, né? Era necessário você batalhar pela. Então, Zwingli morreu, mas o movimento iniciado por ele não morreu. Outros líderes deram continuidade ao seu trabalho, suas ideias foram restauradas e aperfeiçoadas. As igrejas que surgiram como resultado do movimento iniciado por Zwingli são chamadas de igrejas reformadas, e em alguns países de igrejas presbiterianas, em outros. Dentre os líderes que levaram ao movimento iniciado por Zwingli, destacam-se Guilherme Farel e João Calvino. Vamos falar sobre Guilherme Farel. Ele nasceu em Gap, província francesa do Delfinado, no ano de 1489.
e seus biógrafos o descreveram como um pregador valente e ousado. Embora sua família fosse aristocrática, ele era rude e tosco. Sua eloquência era como uma tempestade. Farel converteu-se em Paris. O homem que levou a Jesus Cristo era seu professor na universidade e se chamava Jacques Lefebvre. Parece que Farel inicialmente não pretendia deixar a Igreja Católica, pois em 1521 de Melx Guilherme Brissonnet, mas logo depois foi proibido de pregar e expulso da França, acusado de divulgar ideias protestantes. Em 1524, estava em Basileia, fazendo suas pregações. Levou a ser expulso da cidade. Em 1526, Farel iniciou seu trabalho de pregação na Suíça de fala francesa. Ligou-se aos seguidores de Zwingli, conseguiu implantar o protestantismo em vários cantões de estados suíços. Em 1532, entrou em Genebra pela primeira vez. Sua pregação causou tumulto na cidade, teve que se retirar, mas voltou logo depois. No dia 21 de maio de 1536, a Assembleia Geral declarou a cidade oficialmente protestante. Então, o Evangelho também teve uma grande facilidade de ser absorvido pelas pessoas, tanto intelectuais como comuns, porque eles realmente encontravam na mensagem do protestantismo a essência do Evangelho. Tá? E muitos realmente precisavam de ser salvos pela soberania de Deus. Mas Genebra aceitaram o protestantismo mais por razões políticas que espirituais. Lembra-se que eu disse a vocês que, em certos casos, surgiram dentro do protestantismo facilidades para corromper o protestantismo ou para distorcer razões para que pessoas pudessem entrar nessa tendência, nesse movimento, nesse retorno para a Igreja de Cristo, mas muitos deles não estavam sendo tão informados porque os corações estavam já adormecidos no pecado. Então, eles aceitam o protestantismo e razões políticas, tá? Muitos aceitam o evangelho por conta de que vão receber alguma promoção, algum sucesso, né? Mas não por causa da verdade do evangelho. Bem, e agora Farel tinha uma grande tarefa pela frente, reorganizar a vida religiosa da cidade. Trabalho muito complicado. Então, Guilherme Farel era um homem talhado para conquistar uma cidade para o protestantismo, mas perdia completamente o trabalho que vinha a seguir. Não sabia planejar, nem organizar, nem liderar, nem pastorear. Mas, infelizmente, conhecia suas limitações e convidou João Calvino para reorganizar a vida religiosa em Genebra. Então, no dia 23 de abril de 1523, Calvino foi para Estrasburgo, onde pastoreou uma igreja formada por refugiados franceses. Farel foi para Neuchâtel, uma cidade que havia sido conquistada por ele para o Evangelho. Calvino voltou para Genebra em 1541. Farel permaneceu em Neuchâtel, onde faleceu em 1565, com 76 anos de idade. João Calvino, o homem responsável pela sistematização doutrinária e pela expansão do protestantismo reformado foi João Calvino. O pai do protestantismo reformado é Zwingli, mas o homem que moldou o pensamento reformado foi João Calvino. Por isso, o sistema de doutrina adotado pelas igrejas reformadas ou presbiteriana chama-se calvinismo. Deixa eu só dizer isso aqui. Pronto. João Calvino nasceu em Noyon, Picardia, França, no dia 10 de julho de 1509. Seu pai, Geraldo Calvino, era advogado e secretário do bispo de Noyon. Sua mãe, Jeanne Le Francs, faleceu quando ele tinha 3 anos de idade. A família Calvino tinha amizade com pessoas importantes. E a convivência com essa família levou João Calvino a aprender as maneiras polidas da elite daquela época. Geraldo Calvino usou o seu prestígio junto ao bispado para conseguir a nomeação de seus filhos para o cargo eclesiástico. Conforme Calvino foi nomeado capelão de La Guernesey,
próximo de Noyon. Não era padre, mas seu pai pagava um padre para fazer o trabalho de capelania e guardava os lucros para o filho. Mais tarde, essa capelania foi trocada por outras mais redondas. Em agosto de 1523, depois de ter completado 14 anos, João Calvino ingressou na Universidade de Paris. Ali completou seus estudos de pré-graduação, começou no começo de 1528. A seguir foi para a Universidade de Orleans, onde formou-se em Direito. Em maio de 1531, faleceu Geraldo Calvino. E João, que estudava Direito para satisfazer o pai, resolveu tornar-se pesquisador no campo da literatura e filosofia. Para isso, matriculou-se no Collège de França, instituição humanista pelo rei Francisco I. Estudou grego, latim e hebraico. Tornou-se profundo conhecedor dessas línguas. Em 1532, João Calvino lançou seu primeiro livro, Comentário ao Tratado de Sêneca sobre a Clemência. Os intelectuais elogiaram muito a obra. Era um trabalho de grande erudição, mas o público ignorou o lançamento. Poucos compraram o livro. Em abril de 1532 e o início de 1534. Não se sabe os detalhes de sua experiência, mas a partir daí, Deus passou a ocupar o primeiro lugar de sua vida. No primeiro dia de novembro de 1533, Nicolau Cop, amigo de Calvino, tomou posse como reitor da Universidade de Paris. O seu discurso de posse falava de reformas, usando linguagens semelhantes às ideias de Lutero. E o comentário geral era que o discurso tinha sido escrito por Calvino. O rei Francisco I resolveu agir contra os luteranos. Bem, isso naquela época, pessoal, era o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus estava agindo, tá? Mas hoje em dia, os luteranos, tá? E muitos calvinistas, tá? Cederam a uma nova Roma, cederam a verdade do Evangelho a um novo catolicismo, seja ele uma ideologia de esquerda ou um retorno à comunhão com os falsos profetas. Tá? Esse pessoal, hoje em dia, se perdeu. Né? Os anglicanos também estão se perdendo, estão deixando o verdadeiro Evangelho e, lamentavelmente, são poucos hoje os que resistem a tudo isso. Bem, Calvino e Nicolau Cop foram obrigados a fugir de Paris. No dia 4 de maio de 1534, Calvino compareceu ao palácio do bispo de Noyon. Capelão foi preso, embora por um período curto, libertado depois. Achou melhor fugir para Paris. Em 1535, chegava a Basileia, cidade protestante, onde se sentiu seguro. Em março de 1536, Calvino publica a sua mais importante obra, A Instituição da Religião Cristã. Infelizmente, eu não tenho essas obras, tá, aqui em casa. Caso você tenha a possibilidade de me ajudar a ter esse exemplar da Instituição da Religião Cristã, entre em contato comigo. Vou receber essas obras, seja ela nova ou usadas, tá? Que eu preciso também fazer um estudo muito rigoroso nessa obra de João Calvino. O prefácio da obra era uma carta dirigida ao rei da França, Francisco I, defendendo a posição protestante. Mas a instituição era apenas uma apresentação ordenada e sistemática da doutrina da vida cristã. A edição definitiva só foi publicada em 1559. Então, a Instituição da Religião Cristã, conhecida como Institutas de Calvino, é a mais completa e importante obra produzida no período da Reforma Protestante. Em julho de 1536, Calvino chegou a Genebra. A cidade havia se declarado oficialmente protestante em 28 de maio daquele ano. Então, Guilherme Farel lutava para... Calvino estava hospedado em uma pensão. Quando Farel soube que ele estava na cidade, foi ao seu encontro e o convenceu a permanecer ali para ajudá-lo na reorganização da cidade. Calvino era bem jovem,
tinha 27 anos de idade. A publicação das Institutas fizeram dele um dos mais importantes líderes da reforma na França. Mas seu início em Genebra foi muito modesto. Inicialmente, ele era apenas o preletor da Bíblia. Um ano depois, foi nomeado pregador. Mas, enquanto isso, elaborava as normas que pretendia implantar e fazer de Genebra uma comunidade modelo. João Calvino teve muitos adversários e opositores em Genebra. À medida que ele ia apresentando as normas que pretendia implantar na cidade, a fim de torná-la uma comunidade modelo, a oposição ia crescendo. Finalmente, a oposição venceu as eleições e já em 23 de abril de 1538, Calvino e Farel são banidos de Genebra. Então, Calvino foi para Estrasburgo, onde pastoreou uma igreja constituída de refugiados franceses, reviveu os dias mais felizes de sua vida. Casou-se a escolhida, que se chamava Iderette de Bury. Era holandesa e viúva. Genebra, enquanto isso, passava por várias mudanças. Então, os adversários de João Calvino foram derrotados. Em 13 de setembro, entrava novamente em Genebra. Só um detalhe aqui, tá, pessoal? Não tem nada a ver, obviamente, mas 13 de setembro é a data do meu aniversário, tá? Nasci em 1989. Então, aí, 13 de setembro, quando eu vejo isso aqui e retorno para Genebra, é interessante isso aí. Mas voltava por insistência de seus amigos. Voltava fortalecido. E, enfim, pôde reorganizar a vida religiosa da cidade. Calvino introduziu o estudo do seu catecismo. O uso de uma nova liturgia, um governo eclesiástico presbiterial, disciplinou a vida civil, estabeleceu normas para o funcionamento do comércio e fez de Genebra uma cidade modelo. No dia 29 de março de 1559, Iderette faleceu, mas Calvino continuou seu trabalho. Pesquisava, escrevia comentários bíblicos e tratados teológicos, administrava e pastoreava, incentivava. 1559, funda a Academia Genebriana, a Universidade de Genebra. Jovens de vários países vieram estudar ali e levaram a semente do Evangelho de volta à sua terra. Esses jovens se espalharam na França, Países Baixos, Inglaterra, Escócia, Alemanha e Itália. Então, João Calvino faleceu em Genebra em 27 de maio de 1564, mas sua obra permaneceu viva. Agora, vamos falar um pouco sobre John Knox. Os Calvino se espalharam imediatamente por toda a Europa, berço da Reforma Protestante. Na França, eles eram chamados de Huguenots, na Inglaterra, de Puritanos, na Suíça e Países Baixos, reformados, e na Escócia, de presbiterianos, tá? Então, nós estamos vendo que aqui a origem do presbiterianismo, tá bom? Então, a Escócia é um dos países muito importantes da história da Reforma Protestante. Foi lá que surgiu o nome presbiteriano. Então, foi na Escócia que o nome presbiteriano surgiu. Por isso, alguns livros de história afirmam que o presbiterianismo nasceu na Escócia. O grande nome da reforma escocesa é John Knox. Pouco se sabe a respeito dos primeiros anos de sua vida. Supõe-se que tenha nascido entre 1505 e 1515. E estudou teologia e foi ordenado sacerdote, possivelmente em 1536. Não se sabe quando e em que circunstâncias ocorreu a sua conversão. Mas, em 1547, foi levado para a França, onde ficou preso 19 meses por causa de sua fé. Libertado, foi para a Inglaterra, onde exerceu pastorado por 2 anos. E já em 1554, teve de fugir da Inglaterra, inicialmente para Frankfurt, tá? Frankfurt, e depois para Genebra, onde foi acolhido por João Calvino. Em 1555, voltou para a Escócia, onde liderou o movimento de reforma religiosa, atingiu também a vida política e social do país. Isso é consequência do Evangelho, né? Sob sua influência, o parlamento escocês declarou o país oficialmente protestante em dezembro de 1567. A Inglaterra, a igreja organizada por ele e seus auxiliares, recebeu o nome de Igreja Presbiteriana. John Knox faleceu em 24 de novembro de 1587. Então,
Veja como a verdade do Evangelho ela é capaz de transformar um Estado, é capaz de transformar um país. Então, o parlamento escocês declara que o país é oficialmente protestante. Um dos meus sonhos e uma das minhas visões, ou um dos meus objetivos, ou uma das minhas desejos atualmente, é ver o Brasil se tornar protestante. O Brasil ele é 100% católico, pessoal. Infelizmente, espírita, ocultista, satanista, mas ele não é protestante. Imagina um dia nosso parlamento, nosso congresso, ele ser transformado pelo poder do evangelho e dizer que sim, nosso país ele é protestante. Então, o presbiterianismo foi levado para a Escócia, para a Inglaterra e para os Estados Unidos da América. Em 1726, teve início um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos. Esse despertamento levou os presbiterianos missionários que foram enviados por vários países, inclusive para o Brasil. No dia 12 de agosto de 1859, chegou ao nosso país o primeiro missionário presbiteriano, Asbel Graham Simonton. Conclusão. Edificarei a minha igreja, disse Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Homens fraudulentos e a influência do mundo pagão desviaram a igreja, as pessoas, dos ensinos de Jesus. Um exemplo é nós aqui no Brasil, por mais de 30 anos, fomos infectados por uma ideologia, por um pensamento que não é bíblico e, com o passar do tempo, pela graça de Deus, fomos libertos. Mas nós somos seres humanos fáceis de ser enganados. E se não for a verdade do Evangelho, a gente está fadado a cometer erros gravíssimos, né? Mas sempre existiam servos fiéis que não se conformavam com o erro e conclamavam por uma reforma. Lutero deu início ao movimento vitorioso. João Calvino e Lutero tentaram um entendimento para unir suas forças, mas não foi possível. Lutero queria apenas reformar a igreja, mas Lutero entendia que a igreja estava tão degenerada que não havia como reformá-la. Por isso, ele se propôs a organizar uma nova igreja que, na sua doutrina, na sua maneira de prestar culto, na sua forma de governo, fosse idêntica à igreja primitiva. É assim que surgiu. Como se vocês... Imagine vocês estarem doutrinados por um conhecimento, por uma filosofia, e para que isso realmente seja refutado, retirado da sua mente, é necessário um processo. E algumas vezes, esse processo acontece, mas deixa sequelas, a gente não consegue ver que a gente realmente mudou, né? Somos salvos, mas continuamos fazendo algo semelhante ao que as falsas religiões estavam fazendo. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu saí da igreja católica, cultuava santos, e hoje sei que por meio da Bíblia isso é errado. Mas eu acabo cultuando o pastor, cultuando um cantor evangélico, entendeu? Então, é nesse sentido. Então, nós precisamos, de fato, ser como João Calvino, né? Ter uma nova organização total para que a nossa maneira de prestar culto, a nossa vivência cristã, seja idêntica à igreja primitiva, tá bom? Espero que esse vídeo venha me ajudar em algum momento, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Se inscreva, compartilhe, comente. Nem tudo aqui que eu disse a vocês eu concordei, tá? Então, é isso que eu preciso fazer. Concordar 100% com a Bíblia e discordar 10% de alguns detalhes que necessitam ser corrigidos por meio da Escritura, não por meio da nossa mentalidade. Tá bom? Forte abraço. Até breve.